Malaquias 3, estamos na última parte do capítulo, na última parte estamos chegando ao final do livro também. Estamos falando sobre a última de 6 disputas ou controvérsias que Deus mostra que Ele tem com o povo. E já começamos essa disputa no último estudo. Vimos que é bem semelhante esse questionamento, essa disputa é bem semelhante à quarta disputa, no final do capítulo 2, Malaquias 2:17, ou melhor, acho que é terceira disputa. Porque aqui ele fala que o povo está perguntando assim, parece que Deus abençoa aqueles que fazem o mal. E aqui, nessa última disputa, eles estão falando que não vale a pena, não tem valido a pena servir a Deus. É como se fosse penoso, como se fosse algo muito difícil servir a Deus, e a gente ainda faz um sacrifício e não tem resultado. Me vem à cabeça agora, assim, né, até em relação ao dízimo, né, que fez parte de uma outra disputa. Eles poderiam dizer assim, a gente dá o dízimo, né, muitas pessoas até fazem, acontece com muita gente hoje, eu dou o dízimo e Deus não me abençoa, e era a promessa, né? Então não é só o dízimo, mas é como o povo que fala assim, eu pago imposto e não recebo benefício na minha vida de cidadão do país. Enfim, pagar imposto é difícil. A gente pode considerar que pagar, que dar uma oferta ao Senhor é difícil. Eles não falam aqui nessa última disputa, eles não falam sobre dinheiro, mas eles no versículo Malaquias 3, versículo 14 fala: vós dizeis, inútil é servir a Deus, o que nos aproveitou termos cuidado em guardar seus preceitos. Então, a própria pergunta revela uma atitude errada. Falamos bastante sobre isso no estudo passado. Esse tipo de pergunta, essa pergunta de acusação é uma calúnia contra Deus. Primeiro porque Deus é fiel, nunca é inútil servir a Deus. Mas a grande questão é que se você está servindo a Deus para ganhar alguma coisa, então aquilo que você faz para Deus é pesado. Porque você está se esforçando para dar alguma coisa para receber algo em troca. Essa ideia de imposto mesmo, né? A gente tem que pagar imposto para o governo para a gente poder ter direitos. Ou se você mora num condomínio, você tem que pagar uma taxa de condomínio para você ter direito aos benefícios que o condomínio te dá. E tantas outras situações. Você paga mensalidade para estudar e você ganha alguma coisa em troca. Então, todas essas situações em que você faz alguma coisa para poder receber uma vantagem, o povo estava dizendo, primeiro, que é pesado, é difícil servir a Deus. Então eles falam assim, quem nos aproveitou? O que adiantou? Que lucro que nós tivemos em cuidar em guardar os preceitos? Nós entendemos, mesmo no sistema, no entendimento que tinha na aliança de Moisés, no Primeiro Testamento, mesmo lá que ainda não tinha todo o entendimento da graça, da nova aliança, mas mesmo lá fica evidente de que guardar os mandamentos do Senhor é vida, é saúde, é como você não comer alguma coisa que vai te fazer mal. É penoso, sim, a gente acha ruim não comer algumas coisas, mas isso é para o nosso bem. Ou você tomar um remédio amargo, que o gosto é horrível, mas aquilo vai te dar saúde. Mas, na verdade, esses exemplos são péssimos, porque o servir a Deus é algo que nos traz vida, é algo que Moisés explica isso, Deus explica por meio de Moisés,
em Deuteronômio 4, falando assim: isso vai ser a sua sabedoria, todos os povos vão ver que vocês são sábios, que vocês sabem viver, que vocês vivem de uma maneira que gera vida, que gera prosperidade, que gera harmonia com Deus, uns com os outros, com a natureza. Então, eles estavam considerando que servir a Deus era penoso. Aí falavam assim: que aproveitou a gente fazer todo esse trabalho de guardar as leis de Deus, andar de luto diante de Deus, sacrificar, chorar diante de Deus, se arrepender. Essas coisas são coisas que devem ser vistas como coisas benéficas para nós. Então, essa foi a disputa, e eles até chegaram a falar uma coisa pior ainda, no versículo 15. Nós agora reputamos, isso é o povo falando, nós agora reputamos por bem-aventurados os soberbos, os que cometem impiedade. Eles prosperam, até aqueles que tentam ao Senhor acabam se saindo bem. Então, nós falamos sobre essas calúnias, sobre essas atitudes erradas. Agora queremos ver como Deus responde. Vamos orar. Senhor, nós realmente queremos entender essas atitudes. Talvez não tenhamos isso de uma forma tão explícita, mas muitas vezes, por baixo da nossa inquietação, por baixo das nossas perguntas, muitas vezes nós temos uma atitude de dizer: eu fiz tanta coisa para Deus, eu mereço, eu deveria ter uma resposta melhor, não adiantou eu me sacrificar, não adiantou jejuar ou me arrepender ou passar tempo diante de Deus, não adiantou, como se isso fosse algo penoso, como se fosse algo prejudicial e difícil para nós, quando na verdade o relacionamento de amor é um relacionamento prazeroso. Senhor, ajuda-nos a entender realmente essas atitudes e como nós podemos corresponder a Ti de uma forma diferente. Pedimos que a Tua palavra seja aberta para nós nesse instante, que nós possamos entender mais do Teu desejo, mais do Teu coração, e que isso possa ser aplicado por nós no nosso relacionamento contigo. Pedimos isso e desejamos ter um relacionamento de amor e de confiança. Em nome de Jesus é que nós pedimos. Amém. Essa última disputa, ela tem uma resposta um pouco diferente, e depois Deus vai explicando, mas a primeira coisa que acontece em Malaquias 3,16 não é uma resposta de Deus, é uma resposta, vamos dizer assim, de algumas, no meio do povo de Israel, no meio desse povo que estava ali. Nós não sabemos exatamente como essa profecia foi dada. Quando nas outras disputas fala assim: vocês falam assim, ou Deus fala assim: vocês não me honram e vocês me dizem que não te honramos. A gente não sabe, pode ter sido um diálogo que Deus estava dizendo, porque Ele conhece os corações, ou na hora que Malaquias transmitia a palavra de Deus, pode ter tido alguma resposta do povo, no sentido assim, quando Malaquias fala assim: vocês estão me roubando, e eles falavam assim: mas de que maneira nós estamos roubando? Então, a gente não sabe se era um diálogo retórico, só Deus falando o que as pessoas pensavam. Até aqui não tinha havido um detalhamento da reação do povo na vida real. Mas aqui em Malaquias 3,16, já bem nessa última controvérsia, perto do fim do livro, nós temos um versículo que descreve algo que estava acontecendo ali naquele momento em que Malaquias estava transmitindo a sua profecia. Então, ele fala, ele explicou qual era a acusação, qual era a calúnia, o que o povo estava falando.
ele disse, né, no versículo 13, né, Malaquias 3:13, ele fala: as vossas palavras foram agressivas, foram, assim, as suas palavras me machucaram, me feriram. Eu fiquei muito magoado com o que vocês falaram. Então, Deus se revela de uma forma bem vulnerável. Eu falo que isso é uma forma de Deus se colocar no nosso nível, de Deus se humilhar, de Deus se abaixar, de uma forma que alguém que é poderoso jamais teria feito. Um soberano naquela época ou até hoje, né? Nós temos exemplos bem vivos nos dias de hoje de presidentes, primeiros ministros, de governantes que não toleram, ou que não respondem, ou que, se responderem a alguma situação nas democracias, tem muita acusação, tem muita reclamação. Muitas vezes o governante nem se dá o trabalho de responder, ou se ele responde não dizendo assim, não é numa atitude humilde de querer conquistar as pessoas, mas é num sentido ou de reprimir, ou de retrucar, ou de xingar as pessoas, assim, numa força humana, as pessoas que têm a posição de autoridade, de poder, não fazem isso que Deus fez no livro de Malaquias, mas que Deus fez com os outros profetas também, e muito menos o que Deus fez em mandar seu próprio Filho para se tornar um de nós. Então Deus faz tudo para nos alcançar, para nos conquistar e para dialogar. Ele é o certo, não tem nenhuma dúvida. Deus não está se colocando no nosso nível para dizer assim, eu estou errado. Não, mas Ele quer que a gente fale. E até mesmo quando a gente fala sobre essa reclamação, sobre essa calúnia, sobre essa atitude de dizer, não vale a pena servir a Deus, a gente faz as coisas e o Senhor não retribui, o Senhor retribui quem não está fazendo nada, o Senhor abençoa aqueles que estão agindo de uma forma errada. Esse tipo de pergunta, esse tipo de colocar diante de Deus uma acusação que não acredita na integridade dele, que não acredita na bondade dele, que não acredita na justiça dele, esse tipo de pergunta é uma pergunta que fere Deus, é uma pergunta que machuca Deus. Porém, a gente sempre precisa reforçar que Deus não é contra fazer questionamentos. Depende muito a maneira, a atitude em que nós perguntamos, porque nós temos nos salmos, nos profetas e até assim na história por exemplo, de Abraão, quando ele falou com Deus sobre o juízo que Deus estava determinando sobre Sodoma e Gomorra. Abraão, com muito respeito, com muita, assim, não se colocando assim acima de Deus ou igual a Deus, mas ele fez um questionamento. Ele falou assim, não é possível, né? Ele estava argumentando com Deus e dizendo, não é possível que o Senhor, como juiz justo, vai destruir justos com injustos. Então Deus não acha ruim isso. Moisés conversava com Deus, os profetas conversavam, os salmistas conversavam, faziam perguntas sérias. Eles tinham essa dúvida. Por que os malfeitores, por que os ímpios prosperam? Por que as pessoas fazem tudo que é errado e se saem bem? E nós temos isso no nosso mundo hoje. A ideia que os amigos de Jó colocaram para ele assim, Jó, se você está sofrendo, é porque você deve ter feito muita coisa errada, porque Deus não ia deixar tudo isso acontecer com você se você fosse uma pessoa justa. Então, tem o livro inteiro para nos mostrar que esse pensamento simplista dos amigos de Jó não era um pensamento correto. O fato
de Jó estar sofrendo e, no oposto, o fato de algumas pessoas prosperarem, de algumas pessoas chegarem ao pico de poder, de autoridade. Nós temos, por exemplo, o texto no livro de Daniel que mostra que Deus é quem coloca reis e tira reis. Então, se você pensa, é Deus que faz uma pessoa chegar ao poder. Então isso significa que quem chega ao poder é alguém aprovado por Deus? Não, o texto bíblico é muito claro. Quantas e quantas pessoas na própria nação de Israel, o povo dele, que deveria ser uma teocracia, quantos reis, quantos juízes, quantos homens que lideravam a nação, quantos sacerdotes foram pessoas com o coração totalmente fora da vontade de Deus. Então, isso não tira a soberania de Deus, que Deus é capaz de pôr e tirar em todas as posições de poder, mas isso não significa que quem está prosperando, que quem está mandando, que quem está governando, chegou lá porque é uma pessoa correta, é uma pessoa que está agradando o coração de Deus. Então, são coisas que deveriam ser bem elementares para nós, entender essas coisas. E nessa disputa, por que esse questionamento? Por que nós nos empenhamos, o povo falava, por que nós estamos nos empenhando e a gente sofre para guardar a tua lei, e a gente sofre para chegar com lágrimas e arrependimento, e não adianta nada, nós não tivemos proveito. Então essa é uma outra pergunta, né? Uma é porque Deus permite que os ímpios prosperem, mas outro é por que os justos, ou aqueles que estão pelo menos no caminho da justiça, por que eles fazem as coisas para Deus e parece que Deus não atende? Tem tantas promessas de que Deus responde nossas orações, tem tantas perguntas sobre isso. E eu quero, antes de falar sobre essa resposta que Deus vai dar aqui, primeiro assim, nós mencionamos outro dia, no outro estudo, falamos sobre o Salmo 73, que é um dos salmos mais claros. Tem vários que falam sobre o questionamento, né? Mas aí o salmista Asaf, ele pergunta para Deus, ele fala assim, eu fiquei muito, ele fala no Salmo 73, eu quase escorreguei. O que ele quer dizer? Eu quase perdi minha confiança no Senhor, eu quase abandonei, né, a minha confiança no Senhor, porque eu vi que os ímpios estavam prosperando e os justos, os que estavam procurando fazer o certo, estavam sofrendo. Por que José, filho de Jacó, foi vendido, foi para a prisão? Ele fez o que era certo na casa de Potifar, ele foi honrado, ele resistiu à tentação, e o que ele ganhou com isso? Foi para a prisão. Então a gente tem essas perguntas, né? A gente tem esses questionamentos, e ter o questionamento não é errado, é a atitude com que nós chegamos. Então, eu vou ler em Jeremias 12, o profeta Jeremias foi um também que sentiu esse questionamento. Jeremias 12, versículo 1. Justo és, olha como ele começa, ele tá com questionamento, ele não entende os caminhos de Deus, mas ele começa dizendo, justo és, ó Senhor, ainda quando entro contigo num pleito. Contudo, então ele já começa com a posição de justiça de Deus, reconhecendo que Deus é certo, mas dizendo, Deus, eu não estou entendendo. Então ele fala, contudo, falarei contigo da tua justiça. Então eu quero mostrar que o fato de questionar, para Deus não é um problema. O problema é como nós vamos questionar Deus. Quando nós questionamos uma pessoa,
quando nós questionamos nosso cônjuge, quando nós questionamos um amigo, quando nós questionamos alguém, às vezes sobre a motivação, ou por que fez tal coisa, às vezes essa pessoa, se for conosco, se alguém vier e nos questionar, você está agindo corretamente, você mentiu, você traiu, você foi errado, então nós podemos assim, ficar muito ofendidos. Como que você me questiona? Como você acha que eu estou fazendo uma coisa errada? E isso, nós ficamos ofendidos, sendo que nós somos falhos. Nós cometemos erros, mas Deus não comete erros. Se nós vamos entrar em um questionamento com Deus, nós precisamos entender que realmente Deus não erra. Eu posso não entender Deus, eu posso não entender os caminhos de Deus, mas eu preciso entrar num diálogo com Ele, partindo dessa base de que eu não entendo, mas eu sei que o Senhor é justo. Então Jeremias começa assim: o Senhor é justo, mas contudo falarei contigo da tua justiça. Por que prospera o caminho dos ímpios? Por que vivem em paz todos os que procedem perfidamente? Plantaste-os, tá? Isso é praticamente uma acusação, né? Porque ele está dizendo, o Senhor plantou essas pessoas, eles se arraigaram, crescem, dão fruto, chegado estás à sua boca, quer dizer, ele fala assim, essas pessoas falam do Senhor de boca para fora, mas longe de seus corações. Mas, olha aqui, como é importante, o jeito que Jeremias lida com Deus. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o meu coração para contigo. Então, Jeremias até vai fazer uma oração que a gente chama assim de imprecatória, né? Assim, uma oração que ele fala assim, acaba com eles, impele-os como ovelhas para o matadouro, prepara-os para o dia da matança. Muitos salmos falam isso também, esses ímpios que estão perseguindo, esses ímpios que estão fazendo coisas erradas, faça alguma coisa com eles e julga, né? E Deus precisa filtrar essas orações, porque muitas vezes essas orações humanas, essas orações ou nos salmos ou nos profetas, quando eles falavam assim, isso não representa, nós não podemos usar essas orações bíblicas como modelo para nós. A Bíblia fala que até o sangue de Abel clamava a Deus da terra porque o irmão o matou, e que o sangue de Jesus não clama para punir as pessoas que mataram Jesus, mas que o sangue de Jesus pede perdão. Isso significa que a nossa oração tem que ser diferente dessa oração que você encontra nos Salmos ou em Jeremias. Ok. Então, isso é só para a gente lembrar que tem realmente uma atitude diferente em relação primeiro assim, a maneira de dialogar com Deus, né? Essas pessoas no livro de Malaquias que estavam fazendo essa reclamação contra Deus não estavam com a atitude certa. Isso, assim, Deus está falando assim, vocês estão com palavras duras que me ferem, mas também Deus tem uma resposta para isso. Deus não acha ruim quando nós colocamos a nossa pergunta diante de Deus sem duvidar do seu caráter. Então vamos voltar para Malaquias 3 e vamos ver então o que temos de diferente nessa disputa, nessa situação, diferente das outras disputas, que em nenhum dos outros lugares fala a respeito de uma reação. No livro de Ageu fala que quando Ageu falou com eles, que eles ouviram a palavra, que eles atenderam, que eles entenderam o que Deus estava falando. Então, em Malaquias 3,16, depois de falar da pergunta,
da calúnia que eles estavam fazendo contra Deus. Então, no versículo 16 fala assim: então aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros. Então aqui é bem interessante, a dica para nós é que no meio daquelas pessoas que estavam falando isso contra Deus, havia alguns que não pensavam daquele jeito. Então aqueles que temiam ao Senhor. Essa palavra temer é uma palavra que é muito usada assim nas Escrituras, e é uma palavra que tem o sentido de medo. Temer ao Senhor, né? A gente tem essa palavra, mas que se você falar assim, as pessoas que tinham medo de Deus, se colocasse assim nesses termos, assim, as pessoas que tinham medo de Deus conversavam com os outros, fica assim, né? Então as pessoas estão agindo por medo e não por amor. Mas essa mesma palavra que tem a ideia de medo, essa mesma palavra no original é usada muitas vezes para falar de medo. Lá no jardim, quando Deus falou assim com Adão: Adão, por que você fugiu? Por que você se escondeu? Adão respondeu: é porque eu tinha medo. E essa mesma palavra, né, de temor. Então, é uma palavra que pode ser usada para ter medo, mas é uma palavra que também é bastante usada para mostrar uma atitude de reverência. É uma atitude de respeitar o Senhor. E eu sempre falo, né, que para mim o que faz sentido, o que me faz entender que tipo de temor, que tipo de atitude nós devemos ter. Que quando o Novo Testamento fala de Jesus, que foi ouvido por causa do seu temor, por causa da sua piedade, eu fico pensando, o Filho de Deus, ele não tinha medo do Pai. Ele afirmou em João 10 que ele não precisava ir à cruz. Ele não foi enviado com uma missão, e se você não cumprir essa missão, você deixa de ser filho, ou você vai ter um castigo, ou você não vai continuar tendo uma relação comigo. O que Jesus queria, o que motivava Jesus, era o amor que ele tinha pelo Pai e o respeito, a reverência, o santo temor de dizer: eu jamais quero perder isso que é tão precioso para mim. Isso para mim é fundamental para entender que tipo de relação que Deus quer conosco. Os pais, quando disciplinam os filhos, quando são pequenos, eles usam castigos que podem causar medo no filho, no sentido, se eu fizer alguma coisa errada, eu vou apanhar, vou receber um castigo. Mas se este for o único relacionamento, se essa for a única base do relacionamento, um dia aquela pessoa, aquele menino, aquela menina, eles vão crescer e eles vão se revoltar. Eles vão não querer mais um relacionamento só baseado no medo de algum castigo. Então, mais uma vez, nós estamos procurando entender aqui o que estava errado nesse questionamento, nessa disputa do povo com Deus. E a resposta de Deus, o que ele mostra no versículo 16, é que tinha um grupo que entendia. Tinha um grupo que estava com a atitude certa. Então, dessa vez, Deus vai falar em seguida, e vai continuar no capítulo 4, Deus vai falar, já dando um prenúncio, né, já indo um pouquinho na frente, como eu falei, essa disputa, ela é bem semelhante realmente à disputa de número 4. A disputa de número 4 é que eles também estavam no Malaquias 2,17, estavam falando que onde está o Deus de justiça, Deus não castiga quem faz o errado. E a resposta de Deus naquela quarta disputa era: vocês acham que eu não sou justo? Aguardem, porque o dia do Senhor vem. Então, a resposta para
né? Se você olhar Salmo 73, se você olhar um outro salmo que discute bastante essa questão de injustiça e prosperidade dos ímpios, é o Salmo 37. E nesse salmo fala da prosperidade dos malfeitores, mas fala que isso não vai durar. E no salmo ali pode parecer que seja algo assim, nessa vida, assim, dentro de algum tempo, né, o malfeitor, ele pode prosperar por um tempo, mas vai chegar o momento em que ele assim, vem o juízo, ele vai se dar mal, ele vai sumir. Mas isso nem sempre acontece na vida. Isso nem sempre acontece. Às vezes a pessoa vai até o fim da sua vida fazendo mal e não acontece nada de errado, nada de juízo, de castigo para ele. Então, a resposta da Bíblia é um dia. E é isso que Deus falou em Malaquias 3, no início do capítulo 3, quando ele responde aquela quarta disputa, fala assim, vocês falam, onde está o Deus da justiça? Um dia, né, ele fala assim, de repente, o Senhor que vocês tanto querem, ele vai aparecer, e talvez vocês que estão reclamando, reivindicando que haja justiça, talvez essa justiça que Deus vai trazer, talvez vá ser algo que nem vocês estão querendo, né? Muitas vezes as pessoas que criticam um governo, um partido, um candidato, uma situação, às vezes as pessoas que criticam falam assim, olha quanta coisa está errada, olha quanta corrupção, olha quanta injustiça. Quando eles chegam no poder, só muda de nome, mas continuam fazendo. Então, o que acontece, o que Deus está falando um dia vai ter justiça, mas é no dia do Senhor. Pode ter justiça antes, Deus julga. Tem pessoas que recebem a justa recompensa de atos que praticaram de maldade, ainda nesta vida, mas outras pessoas não. Então, o que acontece? Aqui ele fala então que aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros e o Senhor atentou e ouviu. Isso é muito maravilhoso, isso é tremendo a gente ver. Sabe quantas vezes fala assim, que o Senhor ouviu? É como se ele não ouvisse sempre. Quando fala que Deus viu, quando fala que Deus ouviu, aquela ideia de que ele tomou nota, ele marcou. E olha o que fala aqui, né, nesse versículo de Malaquias 3:16. Aqueles que temiam ao Senhor, então aqueles que temiam ao Senhor, eles se ajuntaram. Dá a impressão aqui não fala de número, mas dá a impressão que era um grupinho. Dá a impressão que eram poucas pessoas. Sempre tem essa ideia de remanescente, o que a maioria está falando. Todo mundo está falando isso, a reação da maioria, isso dentro da igreja. Dentro do povo de Deus, a maioria pensa assim, a reação, o questionamento, a revolta, a crítica, a maneira de falar mal, a maneira de rejeitar, mas tem algumas pessoas, esse versículo assim é muito fora do comum, no livro de Malaquias é o único versículo. São 4 capítulos, é um livro curto, mas é o único versículo que fala a respeito assim de alguma coisa que estava acontecendo com o povo enquanto ele estava dando a profecia. E é um versículo que fala que tinha algumas pessoas, não eram todas que falavam isso. As pessoas que falavam mal, as pessoas que estavam caluniando, as pessoas que tinham palavras duras, Deus ouviu também. Aqui fala que Deus atentou e ouviu os que estavam falando com temor do Senhor.
mas Deus tinha ouvido os outros falando. E são duas maneiras diferentes de ouvir. Quando eles falaram essas palavras duras, Deus falou: vocês estão falando palavras duras, amargas, caluniadoras. Vocês estão me ferindo, vocês estão questionando, vocês estão duvidando. E essa vem desde o início do capítulo do livro de Malaquias, né? Vocês não me honram, vocês não acreditam que eu amo vocês. Vocês não dão o mínimo, né? Assim, né? A oferta é a mais desprezível, aquilo que realmente eu busco no coração de vocês, vocês estão me roubando. Então, Deus estava atentando para essas palavras, para essas atitudes. Deus vê, Deus sente, Deus percebe o nosso silêncio, a nossa falta de confiança, o nosso questionamento assim: puxa, mas Deus não me ama? A pergunta Deus não me ama não parece sim ser tão ofensiva, mas Deus está falando assim: eu fiz tudo por vocês e vocês ainda perguntam se eu amo vocês? Então, você pensar que Deus não ama você, você pensar que não vale a pena servir a Deus, você pensar, falar pior ainda, mas mesmo você pensar, o que adianta? O que adianta? Eu acho que seria melhor viver uma vida sem preocupação com Deus, sem tentar sacrificar, sem tentar doar minha vida ou cuidar daquilo que Ele quer. Não vale a pena. E isso é tão ofensivo, mas tem pessoas que pensam diferente. E o interessante aqui é que não era uma pessoa pensando, outra pessoa pensando diferente, assim, isolado, mas eles foram falar uns com os outros. Isso essa é a importância de falarmos juntos. Quando você, é tão fácil, né, quando Brasil está perdendo na Copa do Mundo, é tão fácil falar mal do técnico, dos jogadores, falar mal dos políticos, falar mal do pastor, falar mal. É tão fácil, assim, ter um certo prazer, ter uma facilidade. Nós temos uma facilidade, se nós somos mais de um lado político, e a gente fala mal do outro lado, os que pensam diferente. Se nós somos pentecostais, avivados, a gente fala mal dos que não são, e vai por ali. Assim, é tão fácil falar mal. Talvez não seja muito costume nosso nos encontrarmos com pessoas para falar mal de Deus. Mas quando nós reclamamos, quando nós nos reunimos e reforçamos nossas opiniões de dizer assim: pois eu estou sofrendo, eu oro, Deus não responde, eu não sei se Deus me ama. Quando nós reforçamos esse tipo de atitude, nós estamos alimentando, nós estamos às vezes até envenenando outras pessoas com nossas atitudes. A pessoa que traz é um veneno. A atitude de questionar Deus, a atitude de ser contrário a Deus, é uma atitude que envenena outras pessoas. E olha aqui estava acontecendo o contrário. Algumas pessoas que temiam, então, outra vez, temer é esse não querer assim, mas eu não quero perder o relacionamento com Deus. Como Jeremias ou como o salmista, tem umas coisas que eu não entendo, tem umas coisas que eu não sei por que Deus permite que tal pessoa governe o país, ou que tal pessoa esteja à frente da igreja, ou que tal pessoa... A gente pode, assim, ter questionamentos, mas a gente nós temos que ter essa atitude dessas pessoas. Assim, o mais importante é que Deus tem um propósito, e eu posso não estar desfrutando neste momento,
Eu posso não estar desfrutando de bênçãos de Deus, de prosperidade, eu posso nem sentir que nas minhas orações, porque tem um prazer quando você ora, quando você sente a presença de Deus, quando Deus visita de alguma forma, mesmo que não tenha bênçãos materiais, às vezes nós encontramos prazer em louvar ao Senhor, em amar ao Senhor, em ler a sua palavra, mas existem momentos na vida cristã, todas as pessoas que realmente caminham com Deus, passam por, às vezes, longos períodos em que não sentem nem esse prazer de ter a visitação de Deus, de sentir gozo na presença dEle, de sentir alegria. Então, nós temos esses questionamentos, mas por quê? O que está acontecendo? E é claro que a gente deve perguntar por quê, se tem alguma coisa da nossa vida que está bloqueando, que está impedindo, mas existem situações como na vida de Jó, que não era por alguma coisa que Deus estivesse irado com ele, né? Então, aqueles que temiam, aqueles que falavam assim, Deus, não importa, eu não vou falar, vale a pena servir a Deus? Eu não vou perguntar, eu não vou questionar a Deus, falar assim, como eu não estou desfrutando, como eu não estou recebendo vantagens, como eu não estou recebendo visíveis respostas e bênçãos de Deus na minha vida, como não estou recebendo isso, não vale a pena. Eu acho que não vale a pena. A gente sofre e Deus não liga. Aqueles que conhecem um pouco mais da experiência com Deus, mesmo que você não tenha naquele momento qualquer tipo de alegria, de resposta de Deus, você sabe que vale a pena. Você sabe que o que vale a pena não é uma resposta imediata, não é um sentimento, uma emoção, uma bênção visível, material. Você sabe que tem algo que está acima de tudo isso. E isso acontece com todos os relacionamentos conjugais. Não é sempre que o casal tem assim plena alegria de estar juntos. Existem momentos turbulentos, existem dificuldades, mas nós passamos porque nós sabemos que vale a pena cultivar, vale a pena perdoar. E com Deus nem se fala, né? Porque do lado de Deus não tem nenhum erro, não tem nenhuma coisa que Ele tenha feito contra nós. Então aqueles que temiam o Senhor falaram uns aos outros e o Senhor atentou e ouviu. Olha, essa frase para mim é uma coisa imensa, porque outra vez, será que as pessoas naquele momento, esse grupo que se reuniu e que estava falando uns aos outros, falando não para criticar, não para reclamar, não para se queixar, essas pessoas estavam falando uns com os outros para honrar a Deus. No final do versículo fala aqueles que temiam ao Senhor e os que se lembravam, não é só se lembrar, mas aqueles que estimavam, aqueles que prezavam o nome de Deus. Sabe quando, outra vez, isso é uma coisa humana e nós humanos somos falhos, mas quando você conhece alguém e ama alguém, pode ser seu filho, pode ser sua esposa, pode ser seu marido, pode ser um grande amigo, pode ser seu pai, sua mãe. Quando você sabe que essa pessoa tem falhas, mas você sabe, na essência, que essa pessoa quer o bem. E se alguém levantar uma calúnia contra essa sua esposa, seu filho, sua mãe, seu pai, quando alguém fala algo contra, não no sentido assim, qualquer um de nós pode ter cometido um erro, e pode até ser um erro grave, mas quando você conhece alguém e sabe que essa pessoa não deseja fazer o mal,
E quando alguém calunia, quando alguém realmente quer diminuir, quer jogar barro naquela pessoa, você se sente mal, porque você estima o nome daquela pessoa. Você sabe que seu filho é assim, você sabe que sua mãe é assim, você sabe que sua esposa, seu marido são assim. Então você não permite que uma calúnia mude sua atitude em relação àquela pessoa. Pois bem, nós estamos falando de Deus. Deus não é como nenhuma dessas pessoas que eu falei, porque todos nós somos sujeitos a realmente ter feito alguma coisa errada. Mas Deus não. Então, quando esse grupo se ajuntou para falar, podia questionar. Podia falar assim, Deus, eu não estou entendendo. Por que tal pessoa está subindo mais na vida, está tendo mais poder, está influenciando mais, por que tal pessoa tem tanto dinheiro, tanta influência no mundo e influencia para o mal? A gente questiona, a gente não sabe, mas a gente pensa, se nós temos realmente essa confiança em Deus, nós vamos dizer, mas Deus sabe o que Ele está fazendo. Ele permite certas coisas. Mas eu não entendo, eu não sei como Deus age, eu não sei como é que funciona a justiça de Deus em cada situação, mas eu sei que Ele é justo. Eu sei que ele não está favorecendo de uma maneira desigual. Deus não tem favoritos, Deus não tem pessoas que falam assim, não, com essa pessoa eu deixo passar. Deus não é injusto, Deus não é parcial, Deus não é. Então, quando essas pessoas, seja qual for, a gente não sabe exatamente por que tinha gente falando essas coisas. Por que eles estavam descontentes com Deus? Por que eles estavam achando que Deus estava sendo injusto com eles? Nós não sabemos exatamente o que estava em pauta, o que estava causando essas reações. Mas havia alguns que se reuniam não para falar mal, não para reclamar, não para jogar pedras, não para se sentir injustiçado por Deus. Eles prezavam o nome de Deus, eles estimavam, esse é o temor, eles tinham reverência, eles tinham, não é uma reverência que impede intimidade. Uma pessoa que você ama muito, desculpe, eu sempre uso esse exemplo, que é o que faz isso se tornar real para mim. Não no sentido de Deus, de ter um ídolo, mas você reverencia seu pai, você reverencia sua mãe. Tem pessoas que não justificam isso, tem pessoas da nossa família, tem pessoas, pode ter um filho, né? O filho se tornou uma pessoa que se entregou ao mal, que se tornou um assassino, ladrão, então você não vai reverenciar. Mas quando é alguém que tem caráter, quando é alguém que você ama, quando é sua esposa, seu marido, você reverencia, você tem temor, você não quer que alguém fale mal. Não no sentido assim, não tem erro. É como os pais quando são chamados para a escola porque o filho aprontou lá. Então, tem pais que não aceitam que o filho tenha feito uma coisa errada. Não estou falando disso. Mas se alguém aponta para alguém que você sabe que não é infalível, mas que tem o coração certo, você reverencia o nome daquela pessoa. Então, eu estou dizendo que reverenciar o nome de Deus não é colocar num pedestal em que você não possa ter intimidade com Ele. Deus quer se tornar perto de nós. Por isso que Jesus veio e se tornou homem. Ele quer estar perto de nós. Mas ele quer que nós o reverenciemos. E isso significa assim, eu não vou atribuir
maldade. Lembra aquele Salmo 51 que Davi estava se arrependendo do seu pecado? E ele falou assim: eu considero que o Senhor é um justo juiz. Se o Senhor apontou meu erro, se o Senhor me julgar, se o Senhor me castigar porque eu errei, eu vou dizer que o Senhor é justo. O Senhor é justo quando o Senhor fala. Então é essa atitude, isso é reverenciar o nome de Deus, isso é temer o nome de Deus. Então eles falaram uns aos outros e o Senhor atentou, a conversa deles chamou a atenção de Deus. Então, assim como nós pensamos assim, você pode estar escondido. Jesus falou assim que nossas orações, que a gente deve dar esmolas, que a gente deve jejuar e ninguém ficar sabendo. Eu me sinto mal às vezes quando eu escuto pessoas falando assim: eu jejuei 10 dias, eu fiz isso, fiz aquilo. Gente, não é para ninguém saber. Eu fiz uma doação de 10 mil reais. Não é para ficar falando essas coisas. Nós devemos fazer as escondidas. Jesus falou assim: nem a sua mão direita deve saber o que a mão esquerda está fazendo. Então é para a gente manter em segredo. E o Pai que enxerga no secreto vai retribuir. Deus não é um Deus que não retribui. Deus não é um Deus assim, eles falam assim: é inútil servir a Deus. E aí a gente tem essa pergunta: sim, é inútil, porque eu faço assim e sofro. A outra pessoa rouba, é corrupta, é desonesto e prospera, sai bem. Isso não é, essa não é a comparação, não é assim que a gente avalia. Eu dou dízimo todo mês, mas eu continuo tendo muita dificuldade financeira, minha vida não vai para frente. A gente não dá para ganhar algo em troca. Deus fala: eu vou abrir as janelas. Isso é promessa de Deus, mas como Deus vai fazer, em que momento, depende de muitos fatores. E Deus é totalmente justo. Deus é totalmente, ele faz o que é melhor, mas ele não deixa de retribuir. Então, é tão difícil falar sobre esse assunto de dízimo, por exemplo, porque está tão contaminado. As pessoas acham que ou acham que tem que fazer isso para ganhar uma bênção, ou acham que não é lei do Novo Testamento, então nem precisa fazer, e não é nenhum nem outro. Nós devovemos a Deus nosso coração, nosso bolso, nossos ganhos, nosso tempo, tudo pertence a Deus. E eu devo perguntar continuamente a Deus: Deus, o Senhor vai se agradar de fazer essa viagem? O Senhor vai se agradar de fazer essa melhoria na minha casa, de comprar um carro? Isso é o que o Senhor quer que eu faça com o meu dinheiro? Tudo pertence a Ele. E não é porque eu vou ganhar alguma coisa em troca. Eu não vou ganhar vantagem, mas ao mesmo tempo a gente ganha. Mas não porque eu estou querendo, não porque eu estou buscando isso. Então, olha só, a resposta de Deus a essas acusações falsas foi mostrar, aqui em Malaquias, inicialmente Deus não falou assim: vocês estão falando isso, eu vou explicar como é. Ele mostrou um exemplo. Então eu coloquei aqui: vale a pena servir a Deus? Então como é que ele respondeu isso? Bom, um grupo achava que sim, mesmo que não tivesse uma resposta imediata, mesmo que não tivesse uma vantagem, esses que estavam falando uns com os outros estavam dizendo: vale a pena, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus vai fazer o certo. Só de ter um relacionamento com Deus já é uma coisa que traz paz, que traz harmonia interior, é uma coisa que traz benefícios incalculáveis. Mas, acima de tudo, se você ama a Deus, você quer que haja benefícios para Deus. A sua pergunta não é de que maneira eu vou ganhar uma vantagem.
A sua pergunta é: será que eu estou abençoando? Será que eu estou abençoando minha esposa? Não, assim, será que ela me dá alguma coisa? Mas eu estou dando alguma coisa para ela? Para ela é prazeroso estar comigo? Para ela existe benefícios em estar nessa relação? Para meu filho é benefício? Para minha mãe, para minha sogra, para qualquer pessoa, para um irmão na igreja? Vale a pena? A resposta não é mensurável, não é uma coisa exterior, mas esse grupo achava que sim, que é maravilhoso estar com Deus. E Deus viu e tomou nota. Claro que quando fala que Deus tomou nota, pode ser uma coisa figurada. Ou será que Deus tem... eu não vou ter tempo de ler, assim, tem vários textos na Bíblia, tanto no Primeiro Testamento quanto no Novo, que fala dos livros. Moisés falou assim: pode riscar meu nome do livro, do teu livro. Então fala do livro, várias vezes fala do livro. No livro do Apocalipse fala que no dia final os livros serão abertos. Em Daniel 7 fala dos livros. Então Deus tem livros. Naquela época eles só não falaram de vídeos porque não tinha ainda. Mas eu tenho certeza que tudo que nós fazemos está sendo gravado. A Bíblia fala as suas palavras. Qualquer palavra sua vai ser julgada. Então, tudo está sendo anotado, tudo está sendo gravado. Mas quando tem perdão, essas coisas erradas são eliminadas. Então, os livros são abertos. Nós vamos prestar conta de todas as coisas, mas aqui Deus tem um livro. Ele fala assim: um memorial foi escrito diante dele. Deus deve ter milhares e milhões de anjos. Não que também eles sejam, que eles dependam disso, né? Muito antes de vídeo, de inteligência artificial, de gravação, Deus tem um sistema tecnológico muito melhor do que qualquer coisa que nós possamos imaginar. Mas Deus tomou nota. Ele achou tão importante o que esse grupinho estava fazendo, e essas palavras simples de honrar, de prezar. Interessante que o povo falava assim: não adianta ficar guardando todos os mandamentos, e não adianta a gente ficar chorando. Então, assim, às vezes as pessoas, né, em outros textos bíblicos, eles falam assim: eu dou sacrifício, eu dou as primícias, eu contribuo. Então, como se essas fossem as coisas que Deus mais valorizasse. Mas Deus valoriza... O que esse grupo fez? Eles não fizeram um grande jejum, eles não deram uma grande oferta, eles podiam ter feito isso também, mas o que eles fizeram foi prezar, o que eles fizeram foi honrar, foi colocar em honra o nome de Deus. Então o Senhor atentou, Ele ouviu e Ele mandou anotar. Ele mandou escrever. Um memorial foi escrito. E isso nós temos tantos lugares. Eu vou lembrar vocês de um salmo, Salmo 56, que o salmista, ele está muito angustiado. Salmo 56, versículo 8, ele fala: registra as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas, as lágrimas ou as aflições, no teu livro? Então, ele estava dizendo assim que todas as coisas são anotadas, e especialmente com destaque. Deus registra tudo, Deus tem tudo registrado. Pensamentos, palavras, ações. Mas Deus toma nota especial
quando algo é uma coisa que fere o coração dele, ele prestou atenção nessas calúnias, nessas palavras duras, mas ele prestou atenção também nessas palavras, nessa atitude das pessoas que estavam ali falando e honrando Deus. Então, uma das coisas que eu acho que a gente tira disso é assim como Deus olha para aquilo que a gente faz em secreto, como Jesus disse, né? Contribuições, jejuns, orações, qualquer coisa que você fizer para Deus, no seu secreto, sozinho, sem anunciar, sem ficar falando para as pessoas, sem anunciar, né? Sem fazer orações e esmolas nas esquinas, como Jesus falou, aquilo que você faz sozinho, Deus anota, Deus dá um valor àquilo que não é feito para ganhar louvores ou reconhecimento dos homens. Aquilo que é feito para Deus tem valor. Imagina assim, se você tratasse sua esposa bem na frente dos outros, mas na sua casa você trata mal. Qual o valor que isso tem para ela? Qual o valor que tem para Deus a gente fazer uma coisa pública, mas no meu coração, no meu íntimo, no meu sozinho com Deus, eu não honro a Ele? Então, essa é a atitude, mas não só individual. Isso aqui mostra que nos pequenos grupos, nos 2 ou 3, nos 6 a 8 pessoas, né, qualquer tamanho, você se reúne para honrar, para cultivar naqueles que ouvem, naqueles que, assim, você ajuda as outras pessoas a ter uma atitude boa para com Deus, boa para com os outros. Nós precisamos ter atitudes, nós precisamos multiplicar atitudes que beneficiam os outros e que honram a Deus. Então, Deus tomou nota e um memorial foi escrito diante dele, para os que temiam o Senhor, para os que se lembravam do seu nome. Então o memorial foi escrito, e agora o versículo 17. Eles serão meus. Olha só, isso é o desejo de Deus desde sempre. Ele quer, e é essa parte que às vezes nós não entendemos direito, porque é como se Deus só quisesse algumas pessoas. É como se Deus só quisesse Israel, como se Deus só quisesse a igreja, mas não é. Deus deseja um povo que seja especialmente seu, porque Ele quer, em conjunto com essas pessoas, abençoar todos. Por que Deus fala assim? Eles serão meus, minha possessão particular. Em Êxodo 19, ele fala assim, toda a terra é minha, todos os povos, foi eu que criei, eu sou dono de tudo, eu criei tudo, eu tenho direito sobre tudo. Mas Deus quer um povo peculiar, diferente, um tesouro. Algumas traduções aqui no versículo 17 colocam, eles serão meus tesouros, minhas joias, minha coroa. Fala acho que em Isaías 60, eles serão algo especial para mim em toda a terra. Então Deus quer diferenciar, e Ele fala isso, assim, eles serão minha possessão particular naquele dia. Então, outra vez, como Ele fez na quarta disputa, quando eles reclamaram que Deus não estava sendo justo, Ele falou assim, bom, a justiça, vocês vão ver naquele dia. Até aquele dia, embora Deus seja soberano, embora Deus seja Ele que está sobre todas as coisas, a justiça não está sendo feita. Vocês não vão conhecer essa pergunta, essas dúvidas que Jeremias tinha, que Asaf tinha, que nós temos, que no tempo de Malaquias eles tinham. Mas Deus, por que os justos não são abençoados agora? Por que o Senhor não mostra, né? A gente quer que as pessoas vejam, eu sou filho do rei, nada de mal me acontece.
pode me jogar na cova de leões, que os leões não me pegam. Mas muitos, no tempo da igreja, muitos foram devorados pelos leões no Coliseu. Muitos são decapitados, são perseguidos, são presos até hoje. Não tem justiça, e tem muita gente terrível que não é condenado, que não sofre as consequências do que faz. Então essa pergunta, o que acontece? Eu vou, só para expressar bem essa pergunta, essa dúvida, eu quero ler em Eclesiastes 9, porque Salomão também tinha essas perguntas, e o livro de Eclesiastes é um livro que parece que Salomão estava bem decepcionado com tudo, então ele reconhece Deus, ele fala que é importante servir a Deus, ser fiel a Ele, mas ele ficava, ele colocava, assim, expressava muitas dúvidas que nós temos. Então, no capítulo 9 de Eclesiastes, ele fala, versículo 1, deveras revolvi todas essas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isso. Lembra, Salomão era um homem com muita sabedoria, ele queria entender tudo, ele queria questionar tudo, ele queria saber tudo, e aí ele queria saber tudo isso. O quê? Que os justos, os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também o homem que não conhece nem o amor nem o ódio, tudo passa perante a sua face. Versículo 2, Eclesiastes 9, 2. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim como ao bom, como ao pecador, ao que jura, como ao que teme o juramento. Então ele fala, esse mal existe, é uma coisa terrível que ele viu. Então, essa pergunta, essa dúvida, esse questionamento, ele vai continuar. Porque a justiça, ela vem no fim, e nós vamos entrar nisso depois, porque na sequência Deus começa a falar de novo sobre o dia, e ele está dizendo, olha, naquele dia que eu estou preparando, quando eu vou começar a mostrar realmente quem eu aprovo e quem eu não aprovo, mas essas pessoas que estão temendo o meu nome agora. Gente, não adianta querer fazer isso na hora que Deus se revela no último dia. Para que nós sejamos o tesouro, a coroa, a possessão particular, especial de Deus naquele dia, nós precisamos ter a atitude desse grupinho que se reunia e que prezava o nome de Deus, mesmo quando as coisas não eram claras. Eu confio em Deus, mesmo quando eu não vejo a justiça, quando eu não vejo a recompensa, quando eu não vejo como Deus vai abençoar aqueles que estão sendo fiéis. Essa é a prova, esse é o momento. Aqueles que estão prezando, que estão confiando, é um relacionamento de amor. Então aqueles que estão com essa atitude, eles vão ser minha possessão particular naquele dia que prepararei, que é o dia que ele vai fazer ainda. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho, que o serve. Versículo 18, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Então, um dia, número 4 aqui, num dia Deus vai mostrar que valeu a pena, mas agora nós só seremos a sua propriedade peculiar se nós entendemos que vale a pena hoje, apesar de não ter essas recompensas visíveis, de não ficar claro quem é justo e quem não é. Então, que tipo de recompensa nós estamos querendo? Então, eu queria ler, para terminar, isso aparece muito nos Salmos, mas eu queria ler dois trechinhos
nos Salmos, né? Um está no Salmo 103, nos primeiros versículos de Salmo 103, versículo 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Por que não te esqueças? Porque há momentos em que a gente pode se esquecer, porque tudo começa a ir mal. Mas é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, é Ele quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua alma da perdição e te coroa de amor e de compaixão, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz retidão e justiça a todos os oprimidos. Então, isso independe do que nós estamos vendo, isso é a verdade, isso é lembrar do nome de Deus, isso é conversar uns com os outros, mesmo quando, como o próprio Jó fez, assim, vou bendizer ao Senhor, eu não vou amaldiçoar Deus, mesmo quando tudo vai mal. E o outro trecho está no Salmo 63, em que ele fala, também os primeiros versículos, primeiros 3 versículos, 3, 4 versículos, fala assim: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti. Isso está demonstrando um interesse por Deus que não é por alguma recompensa, por alguma vantagem. É isso que revela essa disputa em Malaquias, mostra que eles estavam buscando uma coisa errada. Eu tenho sede de ti, não de alguma bênção tua. Meu corpo te deseja muito em uma terra seca e cansada onde não há água. Contemplei-te no teu santuário, eu vi o teu poder e a tua glória, porque o teu amor, essa palavra amor é hesed, teu hesed é melhor do que a vida. É o relacionamento, é você saber, sim, Deus não vai te esquecer, Deus não vai te abandonar, Ele cuida de nós, mas há momentos em que aparentemente Ele não está cuidando, mas nós continuamos confiando, nós continuamos acreditando, porque nós sabemos que o relacionamento com Ele, que a gente permanecer confiando nele quando tudo parece que está ao contrário, isso alegra o coração de Deus, isso conforta o coração de Deus. Teu amor é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão, eu te louvarei enquanto viver, venha o que vier. Em teu nome levantarei as minhas mãos, a minha alma se fartará. Então é uma satisfação interior, que vale mais do que qualquer coisa exterior. Com de tutano e de gordura a minha boca te louvará com alegres lábios. Senhor, nós queremos ter essa atitude, confessamos a nossa debilidade, as nossas oscilações, as nossas dificuldades, mas queremos nos ajudar mutuamente, que possamos encontrar esses grupos que falam com temor de Ti, que exaltam a Ti, que bendizem o Teu nome, que entendem que o Senhor é fiel, mesmo no meio das maiores dificuldades, porque vale mais a pena estar perto de Ti do que ter abundância, sabendo que tem pessoas que não servem a Ti, que não amam a Ti, que não reconhecem a Ti e que prosperam. Então, que adianta a gente prosperar e não ter o relacionamento contigo, que é a verdadeira vida? Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos ser também daqueles que fazem parte dessa propriedade, desse tesouro especial, que um dia o Senhor vai ser glorificado no meio das pessoas que te amaram, mesmo na face de tantas dificuldades, que nós tenhamos a tua graça, porque é o teu amor, é o teu hesed que nos preserva, mesmo nesses momentos. Muito obrigado, Senhor, por quem o Senhor é e por podermos ter esse relacionamento contigo. Em nome de Jesus. Amém.